Olá, amigos. Boa noite a todos. Bem-vindos, amigos e amigas, a esta palestra introdutória aos estudos de Kabbalah do Centro de Educação do Bnei Baruch. Meu nome é Ieso Ferreira Coelho. Eu sou instrutor deste Centro de Educação e eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Itabirito, Minas Gerais, e eu já estudo Kabbalah há uns 7 anos aproximadamente. É muito bom tê-los aqui e agradecemos a todos por aceitarem o nosso convite para essa palestra, onde nós poderemos e pretendemos proporcionar-lhes um vislumbre nesta sabedoria milenar que é a sabedoria da Kabbalah. Nós fazemos parte de uma organização, de uma instituição chamada Bnei Baruch, que tem a sua sede em Israel, mais precisamente em Petah Tikva, que fica na periferia de Tel Aviv, e nós temos por objetivo disseminar, ensinar e criar um ambiente adequado para todos aqueles que desejam se aprofundar, no estudo dessa sabedoria que é a Kabbalah autêntica. O nosso grande Rav, nosso grande coordenador e professor é o grande cabalista Rav Michael Leitman, que já vem há mais de 30 anos disseminando e ensinando este conhecimento que ele recebeu de uma linhagem de grandes cabalistas autênticos. O objetivo da Kabbalah autêntica é mostrar a todos os que buscam, todos os que foram despertados pela grande pergunta de qual o sentido da vida, o porquê de existirmos, a razão da nossa existência. A humanidade vem se desenvolvendo por milhares de anos, gradativamente, e o homem vem procurando aprimorar o seu desenvolvimento científico, intelectual, e nos vários aspectos do conhecimento social. E nós podemos ver e perceber hoje que todos esses conhecimentos acumulados por esses milhares de anos desemboca e levou uma grande parte da sociedade humana a um beco sem saída, sem saber para onde se dirigir, com um sentimento de grande, com grandes sofrimentos e um sentimento de grande vazio, um grande vazio interior. E a razão de tudo isso está incrustada na essência da sabedoria da Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah é uma ciência sobre as leis que regem toda a criação. E essas leis estão ocultas de nós. E por essas leis estarem ocultas de nós, e por nós não termos consciência, por nós não termos a consciência dessas leis, às vezes nós atuamos e agimos contrário a essas leis, atraindo todos os tipos de infortúnios, que se manifestam como as grandes crises mundiais, em todas as áreas da vida do homem moderno, a nível global e a nível pessoal. E os estudos das leis ocultas da criação, através da sabedoria da Kabbalah, ela nos proporciona compreender o motivo de tudo isso ser assim, e a maneira de como nós podemos solucionar todos esses problemas que se apresentam no mundo. Os cabalistas escrevem que, na realidade, é a revelação dessas leis da criação que estão ocultas para nós agora, neste momento, é que nos conduzirá ao descobrimento de uma realidade diferente desta realidade que se apresenta na nossa frente agora.
em nosso mundo, do descobrimento da realidade espiritual, eterna e total, que a sua descoberta, né, o seu descobrimento, a descoberta dessa realidade espiritual é o propósito da criação, que é o propósito da vida do homem. Bem, amigos, nós vamos dar uma pausa aqui agora e nós vamos explicar como funciona essa palestra aqui nessa plataforma do Facebook. Vocês podem ver que à direita do visor aí nós temos um chat, né, onde vocês podem colocar os seus comentários, colocar as suas perguntas, as suas observações, né? Nós vamos seguir trazendo os fundamentos básicos da Kabbalah e de tempos em tempos eu vou fazer uma pausa para que a gente possa responder as suas perguntas, né? As perguntas e as explicações necessárias, caso haja. E é provável que muitas dessas perguntas nós não consigamos responder por causa do nosso tempo, né? Nós não temos um tempo muito abrangente assim. Nós lembramos a todos vocês que daqui a 2 semanas nós teremos mais uma palestra, né, como essa hoje, introdutória aos estudos da Kabbalah, daqui a 2 semanas, daqui às 2 quinta-feiras, no dia 28 de setembro. Então, nós convidamos a todos vocês, e se vocês gostarem, convidem seus amigos, né, e as pessoas que vocês acham que se interessariam por este assunto. O objetivo dessas palestras é disseminar, né, divulgar os nossos cursos introdutórios à sabedoria da Kabbalah, né, que são esses cursos ministrados pelo nosso centro de educação, e esses cursos são ministrados, né, pelo Centro de Educação do Bnei Baruch 2 vezes por ano. Né, e nesses cursos nós damos os fundamentos básicos, né, os princípios básicos dessa sabedoria da Kabbalah autêntica. Né. Eles são dados em aproximadamente 20 lições, que são divididas em 2 blocos, né, onde os estudantes podem adquirir os conhecimentos necessários para continuar o seu estudo, continuar, né, todo esse aprendizado, se da sua vontade, num grupo físico ou num grupo virtual. Então tá, bem, amigos, então vamos ao que nos trouxe aqui essa noite. Vamos ver aqui essa noite, reserva para os senhores. Então vamos ver. Kabbalah. O que quer dizer essa palavra Kabbalah? A Kabbalah, do hebraico, ela vem de lekabel, que quer dizer receber. Mas o que é esse receber? Receber o quê? Né? A Kabbalah nos ensina que o desejo de desfrutar, o desejo de receber, é a matéria-prima de toda a criação. Tudo que foi criado, né, tanto nos níveis que sejam animados, vegetais, animais e humano, toda essa criação tem como princípio fundamental, como matéria-prima fundamental, o desejo de receber, o desejo de desfrutar. E é o que todos esses seres, todas essas criaturas querem. E é claro, né, que esse desejo de receber se desenvolve, se aperfeiçoa e vai se tornando cada vez mais complexo e abrangente conforme esse ser, né, essa criatura, também se torna mais complexa no decorrer do tempo. Então, no nível inanimado, esse desejo de manter, esse desejo a nível inanimado, é o desejo de manter a sua forma, é o desejo da conservação da sua energia e do seu estado, e é um desejo inerte. Nos seres do nível vegetal, esse desejo já se sofistica um pouco, né? Nós já vemos que ele já se apresenta como um desejo de desenvolvimento, um desejo de crescimento, né? E
os vegetais, todos os vegetais possuem esse desejo. Então, os vegetais possuem também, junto com esse desejo, o desejo do nível inerte, que é o desejo de conservação e manutenção da sua energia e da sua forma. Seguindo ao próximo nível do desenvolvimento desses desejos, né, nós temos o nível animado ou animal. Nele, né, o desejo já se torna um pouco mais complexo, já é o desejo de se locomover, o desejo de se movimentar. E esse desejo possui também todos os desejos dos níveis inanimado, de manutenção e conservação de energia, estado e matéria, e também do nível vegetal, que são os desejos de crescimento e desenvolvimento. Seguindo, né, o desenvolvimento desses desejos, nós chegamos aos seres humanos, nós. Nós já temos um nível de desejo bem mais complexo, né, desse desejo de receber. É claro que nós temos todos os desejos dos níveis anteriores que eu já falei, né, inerte, que são os desejos de conservação e manutenção de energia, estado, né, e a matéria, e o desejo de crescimento e desenvolvimento do nível vegetal. Então, aí, na sequência, nós adquirimos um quarto tipo de desejo, um desejo do nível humano, que é o desejo de conhecimento, e também o desejo do nível falante, que é o desejo de nos comunicarmos. E a Kabbalah nos ensina que o objetivo do desejo de receber é se tornar cada vez mais desenvolvido. E nós podemos ver isso, né, todo o tempo na nossa vida, que nós procuramos e buscamos as várias formas, né, diversas formas de satisfazer os nossos desejos. Um minuto, por favor. E como nós podemos ver todos esses níveis de desejo na nossa vida, né, como eles se apresentam na nossa vida, como nós percebemos eles na nossa existência. Os desejos do nível inanimado, inerte, de mantermos a nossa energia, nosso estado e a nossa matéria, eles são os desejos pessoais que todos nós possuímos, independente de onde é que nós vivemos, né? E esses desejos são os desejos de sexo, sono e abrigo. Esses são os desejos do nível inanimado. No segundo tipo de desejo, mais complexo ainda, né, do nível vegetal, nós temos os desejos mais a nível social, não só a nível pessoal, mas que exigem uma maior interação com a sociedade em que vivemos, né? São os desejos por posses, por trocas, por dinheiro. E esse é um desejo que já nos permite um certo crescimento e desenvolvimento. Já o desejo em nós, do nível animado ou animal, são os desejos por poder, conhecimento e honra. E esses já são desejos bem mais complexos, desejos que já exigem uma interação bem mais profunda nossa na sociedade, né? E na sociedade em que vivemos, né? E tudo isso, né, com todo esse desenvolvimento de todos esses desejos, muito tempo depois, muito tempo que se passou, né, no desenvolvimento de todos esses desejos, se apresenta em nós, né, aparece em nós um quarto tipo de desejo, que é o desejo do tipo humano, ou do nível falante, que é o desejo pela espiritualidade. Que é o desejo que muitos de vocês que estão conosco aqui nessa noite hoje já possuem em desenvolvimento ou já têm até mesmo desenvolvido, né? E por quê? Por que isto é assim, né? É porque todos aqueles que buscam o sentido da vida,
né, que todos aqueles que buscam o porquê de estarem vivendo, eles já têm um pouco desenvolvido esse desejo, que na Kabbalah nós chamamos de ponto no coração. E por que isso é assim? Os cabalistas nos dizem que os desejos que temos do nível inanimado, vegetal e animal, como os desejos de sexo, sono, fome e abrigo do nível inanimado, conjuntamente com os desejos de crescimento e desenvolvimento do nível vegetal, acrescentados, né, e conjuntamente com os desejos de poder, honra e conhecimento do nível animal, os cabalistas, eles denominam esse grupo de desejos de coração, né? E são os desejos que abrangem todo o nível material, né? Eles abrangem todo o desenvolvimento desse nível de desejo a um nível material. Agora, esse desejo pela espiritualidade é um desejo que é só um pouquinho desenvolvido dentro de nós, né? É um desejo que ele foi pouco despertado ainda em nós. E é o que nos provoca perguntar, né, ter essa grande pergunta sobre a razão da nossa existência. E o propósito da Kabbalah é justamente desenvolver, né, esse pequeno desejo para dar essas respostas fundamentais e necessárias para essa pergunta, para todos aqueles como nós, né, que despertamos para esta espiritualidade. A grande maioria das pessoas não percebe o desenvolvimento desse desejo de receber como uma forma racional, uma forma lógica, né? E ele aparece muitas vezes em nós como um vazio, né? E nós não conseguimos mais ter as satisfações como nós tínhamos antes, né? Eu posso fazer eu posso, por exemplo, para satisfazer-me, eu posso procurar ganhar mais dinheiro, eu posso procurar mais um status social, eu posso fazer uma grande viagem dos meus sonhos, né? Eu posso fazer um curso novo, e mesmo assim eu não consigo satisfazer esse desejo, né? Permanecendo assim essa sensação latente de vazio. E é por isso, né, e isso pode indicar, né, que nós estamos nos despertando para um novo tipo de desejo, um desejo num nível superior ao nosso, que é o desejo pela espiritualidade. E é justamente nesse ponto que a humanidade se encontra agora, né? Nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que a sabedoria da Kabbalah, ela foi aberta e amplamente divulgada no final do século XX, no final do século passado, né? Por causa do esgotamento dessa satisfação desses desejos materiais, com a satisfação, né? Com a insatisfação nossa pelos desejos materiais que nós tínhamos. E é justamente para explicar o porquê da Kabbalah ter sido aberta no final do século XX, é que nós estamos aqui no momento. Bem, amigos, vamos ver. Temos perguntas, nós já temos bastante pessoa conosco. Vamos ver aqui o que nós temos. Já temos pergunta. Aqui, olha. Icler, o curso e o material de estudo é pago? Não, Icler. O Bnei Baruch é uma das maiores instituições do mundo da disseminação da sabedoria da Kabbalah. E todo o seu estudo, né, todo o que ela proporciona a todos nós para chegarmos e podermos desenvolver, né, esse trabalho, esse nosso trabalho de estudo, é tudo gratuito, né? Nós temos essa palestra, por exemplo, ela é uma palestra que é uma divulgação de um curso, né, que são dados, como eu falei há pouco, em 20 lições, e depois nós temos mais um bloco por 6 meses, e depois a pessoa aí ela pode fazer parte do constante do estudo, e ela não tem nenhum custo, né? Tudo vai da vontade da pessoa de
de desenvolver esse seu estudo. Nós também disponibilizamos os livros para a pessoa estudar, tudo de uma forma aberta, né? E a pessoa, é lógico, tudo tem seu custo, e a pessoa no futuro, se ela gostar e querer fazer umas suas contribuições, auxiliar em alguma coisa, é sempre bem-vindo, né? Vamos ver aqui mais perguntas. A Marta, se é um curso virtual. Sim, Marta, esse curso que nós estamos apresentando, que nós estamos divulgando agora com essa palestra, é exatamente um curso virtual, né? Ele vai começar em outubro, precisamente, eu vou postar, mas nós vamos colocar daqui a pouco a data exata que ele vai iniciar, né? E ele é todo virtual. Você pode fazer todo o estudo da Kabbalah dentro da sua casa, né? Se você não tiver um grupo físico que você possa se juntar a ele, você pode fazer todo o seu estudo a nível virtual. A Lídia Peçanha, por que a sabedoria da Kabbalah se tornou mais popular hoje em dia? Lídia, é exatamente esse o tópico, né, que eu estava falando agora e que nós vamos desenvolver nessa palestra, né? É exatamente por causa do desenvolvimento desse desejo de receber, que em todos esses níveis que eu vim falando até agora, né, do inerte até ao nível falante humano, né, é um desenvolvimento desse desejo, né? E o passar de todo esse tempo que nós viemos vivendo é justamente o tempo do desenvolvimento desse desejo, e é onde, há pouco também eu falei que todas aquelas circunstâncias que se apresentam à humanidade, todos os sofrimentos e todos aqueles infortúnios, por estar incrustado, né, na essência da sabedoria da Kabbalah, que é justamente para responder todas as questões que o homem vem se capacitando, né, a perguntar e a receber essa pergunta, essa resposta, né? Márcio, tanto homens como mulheres podem estudar Kabbalah? Sim, Márcio. Não, a Kabbalah já faz bastante tempo que ela é aberta tanto a homens como a mulheres, né? A única necessidade, né, a única coisa necessária para a pessoa estudar Kabbalah é justamente ela ter o desejo de estudar a Kabbalah, que é justamente o que eu estava falando, né? Ela ter esse ponto no coração desperto, né? Que é esse ponto no coração é justamente quando surge essa pergunta, né, do sentido da vida, né? Todos aqueles que surgem, que chegam a um ponto em que todas as suas buscas, todas as suas procuras, né, chegam a esse limiar que é como uma grande incógnita que fica na vida da gente, que é a procura desse sentido da vida. Então, qualquer um de nós que tenhamos esse ponto no coração desperto e essa pergunta latente, né, ela pode estudar a sabedoria da Kabbalah. Vamos ver, quem mais? Ana Paula. Ana Paula pergunta, tem livros onde podemos encontrar? Sim, Ana Paula, nós temos um site que contém todos esses livros que eu falei há pouco, né, que nós disponibilizamos a todos aqueles que querem se aprofundar nessa sabedoria, que é o kabbalah.info.pt, né, e tem também o Edu Kabbalah Brasil Info, em materiais de estudo, livros de Kabbalah. Neste site você vai encontrar a maior quantidade de artigos de Kabbalah que uma instituição já publicou, que é o Bnei Barur, né? O Bnei Barur é a instituição que tem a maior quantidade de artigos, de livros disponíveis gratuitamente a todos aqueles que pretendem e sentem a necessidade de se aprofundar nesse conhecimento da sabedoria da Kabbalah autêntica.
Vamos ver. A Lu Vidal, ela pergunta, eu já tenho uma religião, eu posso estudar Kabbalah? Lu, a Kabbalah, ela, apesar de que nesse tempo todo, por ela estar oculto por muito tempo, existe uma certa assim, desinformação sobre o que realmente é, né? A Kabbalah não tem absolutamente nada com a religião. Na realidade, né, se você continuar os seus estudos, você vai descobrir, vai perceber que, na realidade, quase todas as religiões se originam desse estudo, né? Então, nós temos junto conosco, estudando, pessoas de todo tipo de religião. Eu, por exemplo, fui criado na religião católica, né, no cristianismo. Nós temos amigos muçulmanos, nós temos, lógico, uma grande parte de amigos judeus. Temos também amigos que trabalham, que desenvolvem os seus estudos religiosos também em diversas outras religiões, como o budismo, amigos que fazem trabalhos também dentro da Umbanda, né? Isso não interfere em nada. Nós até estimulamos que a pessoa continue os seus as suas crenças religiosas, para que ela possa ter uma inserção maior dentro da sociedade, né, e não virar uma pessoa um antissocial, né? É importante a nossa participação na vida social. E as religiões têm uma grande, como nós podemos dizer, uma grande responsabilidade na sociabilização, né, de toda a sociedade. Vamos ver mais alguma pergunta? Aqui temos Cleusa Vaz Pereira. O que é esse ponto no coração? Cleusa, no decorrer da nossa explicação aqui, nós vamos entender, né? Mas justamente esse desenvolvimento do desejo de receber, ele é como uma ascendência assim, de níveis de complexidade desse desejo de receber, né? E chega um momento que esse desejo ele é como esse ponto no coração é como um lugar, né? Um lugar pequenininho dentro de nós que vai ansiar pela espiritualidade, né? Então esse é o ponto no coração, né? Com o decorrer aqui das minhas explicações, você vai entender bem claro o que nós queremos dizer com isso. Tá bom, então bem, amigos, vamos continuar com a nossa palestra, né? Tem bastante coisa aqui, mas infelizmente não podemos atender a todos. Como eu falei, né, nós vamos fazer outras pausas, responder essas perguntas, e também no decorrer da semana nós poderíamos responder todas essas questões. Então vamos. A Kabbalah, ela começou a sua história há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, né? E os primeiros cabalistas, eles viveram na Babilônia. E o que mais se destacou entre todos eles foi Abraão. Abraão, ele viveu mais ou menos há uns 40 séculos atrás, né, mais ou menos não, 40 séculos atrás, né, e mais ou menos há 1900, há 2000 anos atrás da nossa era comum ou da era cristã, né? E Abraão, ele foi o primeiro grande cabalista que escreveu um livro, né, um livro chamado Sefer Yetzirah, que ele organizou a sabedoria da Kabbalah em um método. Ele organizou essa sabedoria em um método para explicar para as pessoas sobre justamente o desenvolvimento desse ponto no coração, né? De como pegar esse pequeno
desejo, né? Esse pequeno desejo que nós chamamos de ponto no coração, que ainda é uma pequena faísca, né? Uma pequena centelha, e desenvolvê-lo ao que a Kabbalah chama de alma, que é a descoberta da espiritualidade, que é a percepção da realidade, a apreensão dos mundos espirituais. E Abraão, ele foi o primeiro grande cabalista, né, a organizar todo esse conhecimento em um método. Aí, na sequência de Abraão, depois, já há um tempo, nós temos um grande cabalista que é o Rashbi, o grande rabino Shimon Bar Yochai. O grande Rashbi, ele viveu no século II, já da nossa era comum, já depois de Cristo, e ele nos escreveu o grande livro chamado o Zohar, ou o Livro do Esplendor. E o Zohar, né, este livro, ele nos explica de uma forma muito profunda toda a Torá, todo o Pentateuco, que é o Velho Testamento, né? O Pentateuco é o Velho Testamento. E o Rashbi, ele nos escreveu este livro, o Zohar, para nos abrir a percepção para que o que realmente a Torá quer nos explicar a nível de mundos espirituais. Esse livro, o Zohar, ele é um dos livros mais importantes, né, da sabedoria da Kabbalah. A sua profundidade é, para aqueles que o conhecem, para aqueles que o vão conhecer, que eu recomendo um dia, é muito grande, né, o seu alcance. Então, depois do grande Rashbi, aí nessa sequência, dessa linhagem de grandes cabalistas, nós temos o Ari, né, o grande Isaac Luria. Né, Isaac Luria, ele viveu no século XVI, mais ou menos em 1550, em Safed, né, que fica no norte de Israel. E esse grande cabalista, esse grande Isaac Luria, ele nos escreveu o monumental livro, né, que é chamado A Árvore da Vida. Que esse livro foi muito divulgado por seu discípulo e aluno, Chaim Vital. E a importância desse livro, a importância do Ari, é que ele adaptou a Kabbalah para as massas, né? Ele foi o princípio da abertura da Kabbalah para toda a humanidade, né? Então, o Ari tem uma importância fundamental no desenvolvimento dessa sabedoria e no desenvolvimento também de toda a sociedade humana. E, seguindo essa linhagem de cabalistas autênticos, né, mais perto do nosso tempo, nós temos Yehuda Ashlag, ou Baal HaSulam, né, que viveu no final do século XIX e nos meados do século XX. O Baal HaSulam, ele foi o responsável por reunir toda a obra cabalística, né, existente até então e transformá-la e atualizá-la, né, numa linguagem, porque transformá-la e adaptá-la, porque essa literatura cabalística, ela tinha uma linguagem muito hermética, né, muito fechada, de uma compreensão e do entendimento muito difícil para a nossa geração. E Baal HaSulam, ele adaptou e colocou toda essa literatura numa linguagem bem mais fácil, né, bem mais palatável, né? Ele a colocou numa linguagem para que pudéssemos compreendê-la, né, e entendê-la bem melhor em termos atuais, né? Baal HaSulam, ele escreveu o comentário Sulam, ou o comentário da escada. Sulam quer dizer escada, né? E Baal HaSulam significa o mestre da escada.
porque através dos seus comentários Sulam, né, ele nos trouxe o livro do Zohar numa linguagem bem mais atualizada, uma linguagem adaptada para a nossa geração. O Baal HaSulam, ele nos deixou muitos outros escritos, né, muitos outros escritos muito importantes, e entre todos esses escritos que ele nos deixou, se destaca muito o Talmud Esser Sefirot, né, ou o estudo das 10 Sefirot, né, que interpreta, né, o monumental livro que eu já citei há pouco, que é o livro A Árvore da Vida, do Grande Ari. E um dado interessante, né, e muito importante sobre Baal HaSulam nos seus escritos, né, onde ele, um dos seus escritos, que é o ensinamento da Kabbalah e a sua essência, onde ele diz assim: fico feliz por ter nascido nessa geração onde já se pode publicar a sabedoria da verdade, que não depende da genialidade do próprio sábio, mas do estado da geração. E é por isso que eu digo, é por isso que eu disse, que a conquista da revelação da sabedoria é graças à minha geração. Então, isso é importante porque já mostra, né, o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento desse desejo de receber já nos nossos tempos, né, para o estado da geração ser o fator que determina o que vai ser publicado pelos cabalistas, né? Então, já mostra o porquê da abertura da sabedoria da Kabbalah já em nossos tempos agora mais próximos a nós, como eu falei há pouco, né? E dando a sequência, né, a toda essa linhagem de cabalistas, nós temos aí, continuando o trabalho de Baal HaSulam, continuando a disseminação e o estudo dessa sabedoria, nós temos o seu discípulo e seu primogênito, o Rabash, né, o grande Baruch Ashilag, né, que era o filho mais velho de Baal HaSulam, né, que foi o último grande cabalista que viveu no século passado. O Rabash foi um cabalista de uma estatura assim tão grande, né? Mas o Rabash ele foi de um cabalista oculto em todos os sentidos, né? Porque apesar de toda a sua estatura espiritual, né, do seu alcance espiritual, ele era um homem muito modesto, né? Ele evitava a todo custo a publicidade e passou quase todo o seu tempo estudando, escrevendo e ensinando essa sabedoria, né? E como podemos dizer, é indescritível, imensurável a contribuição desse cabalista para a nossa geração e para as gerações vindouras, né? Daquilo que ele deixou escrito nos seus artigos, né? Que foram reunidos todos em uma série que são chamadas de Escritos do Rabash. Nessa série, o Rabash nos traz as informações de como podemos desenvolver o trabalho da Kabbalah na nossa geração, né? Um momento. A partir dos cerca de 400 artigos, né, que formam a sua obra, a obra do Rabash, ele nos traz a Kabbalah na sua essência mais prática. Ele coloca a Kabbalah de uma forma bem mais prática, né, para o dia a dia, de como nós podemos criar um ambiente espiritual verdadeiro. Porque se nós todos somos esse ponto no coração, é como se todos nós tivéssemos uma pequena semente, né? Tivéssemos um pequenininho desejo de desejar a espiritualidade. E nós precisamos pegar esse pequeno anseio, pegar esse pequeno desejo e colocá-lo num ambiente correto, num ambiente adequado, né? Que é um ambiente formado pelos livros cabalísticos, por um Rav que vai nos ensinar e vai nos guiar, né? E também das pessoas e dos amigos
que possuem esse mesmo desejo de desenvolver esse ponto no coração como nós. Então, o Rabash, ele viveu até o ano de 1991 e ele escreveu seus artigos para nos mostrar, né, como nós podemos fazer o nosso desenvolvimento nos estudos cabalistas dentro de um grupo cabalista, né, dentro de um grupo de pessoas que têm esse mesmo anseio e desejo. Na sequência dessa linhagem de cabalistas autênticos, nós temos o discípulo do Rabash, o grande cabalista, continuador da sua sabedoria, né? O grande disseminador dessa sabedoria toda que o Rabash nos deixou, que é o nosso grande cabalista, né? O nosso grande professor, o Rav Mikhael Ladman, que eu espero que todos vocês tenham oportunidade de conhecer. Ele está vivo, nós estudamos com ele todos os dias, ele nos ministra suas aulas. Então, dando sequência, os cabalistas até o tempo do Ari, eles, até o século XVI, eles sempre permaneceram fechados, né? A Cabalá era quase que proibida. E proibido na Cabalá não quer dizer que a gente não pode tocá-la, quer dizer que é impossível. E é impossível por quê? É impossível porque a humanidade ela não tinha ainda desenvolvido todo o seu ego. Ela não havia alcançado ainda todos os estágios do desenvolvimento desse desejo de receber, né? Então, repetindo, né, aqueles desejos por posses, dinheiro, poder, honra, conhecimento, fama, eles não haviam se desenvolvido, né, de uma maneira até um ponto que a humanidade tivesse o anseio, tivesse o clamor pela espiritualidade. Ela ainda tinha sua satisfação nesses desejos materiais, né, nessas que nós já explicamos até agora. Mas agora chegou esse grande momento, né? Agora chegou o desembocar do desenvolvimento desse desejo de receber. Nós entramos há pouco no novo milênio e nós podemos ver no nosso dia a dia que, apesar de todo esse nosso desenvolvimento tecnológico, né, inimaginável, né, impensável há uns 50 anos atrás, com todas as conquistas materiais, as melhorias que os nossos pais, nossos avós, tataravós, né, nem sonhavam que podiam ter e existir, né, as coisas que as pessoas, coisas e bens que as pessoas comuns agora fazem uso corriqueiramente, os grandes reis da antiguidade, né, os grandes reis de outrora, não tinham acesso, não tinham nem ideia da sua existência. Os grandes poderes da humanidade não tinham acesso, e as pessoas comuns agora têm no seu dia a dia como brinquedos, né? Ainda assim, toda a sociedade humana, uma grande parte das pessoas vivem e se encontram num estado de muita infelicidade, muito infelizes, né? E com essa sensação, esse grande sentimento de vazio. E o paradoxo de tudo isso, né, o mais interessante de tudo isso, é que quanto mais desenvolvido essa sociedade se torna, né, quanto mais desenvolvido é o país, como os países do primeiro mundo, mais são as taxas de suicídio, as taxas de depressão, né, o consumo de drogas ilícitas ou não, álcool, todo tipo de drogas, né? E por que tudo isso é assim? Por que tudo chegou a esse ponto? Né? É porque o ego, agora ele chegou no seu limite. Nós temos todo esse nosso desenvolvimento, mas nós não conseguimos entender como, a gente não tem um entendimento de como a gente pode realmente preencher e satisfazer esse nosso grande desejo de receber,
né? E isso se manifesta também no nosso dia a dia, né? A gente pode perceber da seguinte forma, vamos supor, a nossa satisfação por um bem, né? Um bem qualquer, tecnológico, qualquer coisa, ela não dura mais do que o tempo da gente ser apresentado uma nova geração daquele bem, né? E a aquisição daquele bem nos parece como uma solução de todos os nossos problemas, né? É uma coisa infinita, insatisfatória, essa insatisfação permanente, né? E por que a Kabbalah nos fala sobre tudo isso assim? Por que ela nos fala dessas coisas que nos parecem tão corriqueiras? É justamente porque nós somos desejos de receber, nós somos desejos de desfrutar, né? E nós não conseguimos manter uma satisfação duradoura, uma satisfação plena, constante, né? Porque sempre nós entramos em contato com um desejo, o prazer, esse desejo anula esse desejo. O exemplo mais comum que nós temos sobre isso é como a comida. A gente tem uma comida que a gente gosta muito, está com muita fome, gosta muito de uma comida, aí consegue aquela comida e começa a comer. E vai comendo, comendo, e conforme nós vamos comendo, esse prazer vai diminuindo, né? Até chegar a um ponto da gente nem poder suportar mais ver aquela comida, dependendo do tanto que a gente comer, né? E isso acontece com a gente também no nosso mundo, né? Tão logo o prazer atinge o desejo, a satisfação é passageira, ela é fugaz, ela não se sustenta. E o que a Kabbalah nos ensina sobre isso, né? O que a Kabbalah, o que ela diz, o que ela nos ensina sobre isso? A Kabbalah nos ensina, isso é uma coisa bem importante, a Kabbalah nos ensina que em vez de nós buscarmos o prazer para satisfazer só a nós mesmos, nós devemos aprender a receber o prazer para o próximo, né? Receber esse prazer para o outro, para que assim a gente possa fazer que esse desejo de receber ele seja infinito, ele seja eterno, e nós possamos, assim, dessa forma, captar prazeres, né? Captar um prazer de receber muito maior que todos esses prazeres que os nossos sentidos sentem, que é o prazer pelo Criador, que é o prazer pela luz do Criador. Agora vamos ver. O que é a Kabbalah em termos de conceito? O Baal HaSulam, ele tem uma definição mais abreviada, mais compacta e mais significativa sobre esse conceito de Kabbalah. O Baal HaSulam nos diz o seguinte, que a Kabbalah é o método da revelação do Criador às criaturas neste mundo. Repetindo. Kabbalah é o método de revelação do Criador às criaturas neste mundo. Então, vamos entender um pouco esse conceito, né? Vamos entender o que quer dizer essas expressões. Vamos ver, método. A Kabbalah é um método, né? A Kabbalah é um estudo estruturado. Os estudantes, eles recebem o seu conhecimento por etapa, de uma forma sequencial e lógica, né? E por a Kabbalah ser um método, ela pode ser testada, e já foi testada, né? Ela pode e já foi testada, né, por outros cabalistas, utilizando esses mesmos métodos que esses cabalistas deixaram, né? Ela já foi testada por aqueles que já alcançaram a espiritualidade e deixaram o caminho, né? Deixaram esse método para todos aqueles que
que procuram, para todos aqueles que anseiam alcançar a espiritualidade, para que eles possam utilizar esse método que eles deixaram e chegar aos mesmos resultados que eles alcançaram, né? Para alcançar tudo, para ter aquele mesmo alcance que esse cabalista está expondo, está mostrando, né? Como um método científico, né? Pode ser testado, né? Todo mundo que testar, todas as pessoas que testarem vão alcançar o mesmo resultado, né? Isto é um método. Então tá, seguindo. O que é a revelação do Criador? A Kabbalah nos ensina, né, que o Criador não é aquilo que as pessoas pensam, né, do Criador, que é aquela personalidade que fica abençoando e punindo as pessoas, né? A Kabbalah nos ensina que o Criador é a força da criação que governa toda a criação por um sistema de leis, né, e que essas leis têm por característica, essas leis têm por característica o atributo da doação, o atributo do amor, o atributo da entrega, né? Nós podemos também dizer que é a natureza. Então, se nós somos as criaturas, né, se nós somos esse desejo de receber, como nós já falamos, né, todos os seres deste mundo têm como matéria-prima, né, como matéria fundamental, o desejo de receber prazer. O Criador é esse sistema de leis, né? O Criador vamos dizer, o Criador é esse sistema de leis que tem a característica e a qualidade, né, de doação. O Criador é quem fornece o prazer, né? É de onde todo o prazer é emanado para preencher esse desejo de receber. Então vejamos, a Kabbalah é o método da revelação do Criador, né? Kabbalah é a revelação desse sistema, dessa qualidade de doação e amor às criaturas, a todos aqueles que têm o desejo de receber. Seguindo, então, nessa questão dos conceitos, né, vamos ver neste mundo. Por que neste mundo? Porque nós vamos receber, nós vamos revelar tudo enquanto nós estivermos encarnados. Nós não vamos revelar e receber essa qualidade de doação depois de morrermos, não, né? Nós vamos estudar este método, usar todas as ferramentas que os cabalistas nos deixaram, que são os seus livros. Nós vamos seguir os conselhos de um Rabi vivo, né, que já está na espiritualidade. E, seguindo o conselho desse cabalista, nós vamos estar num ambiente formado por pessoas que buscam, né, que têm esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de nós de chegar à espiritualidade, né? E nós vamos fazer isso, tudo isso, né? Nós vamos trazer todo esse estudo, toda essa revelação, enquanto estamos encarnados. Então, repetindo, né, esse conceito de Baal HaSulam sobre a Kabbalah. Que Kabbalah é um método de revelação do Criador às criaturas neste mundo. Então, por que nós não conseguimos fazer isso? Por que isso parece tão difícil? A gente pode perceber, né, muitas pessoas que dedicam a sua vida inteira procurando revelar o Criador, procurando descobrir, né, a espiritualidade, e não conseguem. Falando em outras palavras, né, elas não conseguem desenvolver aquilo que a Kabbalah chama de alma enquanto estão encarnadas. Por quê? Né? Bem, isso é porque nós somos, como nós já vemos dizendo, nós somos desejo de receber,
né? E por nós sermos desejos de receber, nós não temos essa equivalência de forma, nós não temos as mesmas propriedades, né? Melhor dizendo, nós não temos os mesmos sentidos para perceber essa qualidade chamada Criador que está a toda a nossa volta, que está à nossa volta, né? A Kabbalah nos diz que nós existimos e vivemos como se preso dentro de uma caixa preta que é o nosso ego, né? E que essa caixa preta tem 5 aberturas que são todos os nossos sentidos: audição, visão, olfato, o paladar, né, e o tato. E esses sentidos, eles nos fazem captar toda a realidade material, né, que é formada por esses desejos de receber nas suas variadas formas, né, como nós já explicamos, né, os desejos a níveis inanimado, vegetal, animal, humano, o falante, né? E essa caixa preta, ela não, com seus 5 sentidos, ela não tem ela não consegue, ela não tem a capacidade de perceber essa qualidade de doação e amor que é o Criador. Para isso, para perceber essa qualidade, né, nós temos que desenvolver uma equivalência de forma, nós temos que desenvolver um sensor, nós temos que desenvolver como se fosse uma antena, né, para captar essa qualidade, né, que chamamos de Criador. E o que vem a ser essa qualidade, esse sensor, né, o que vem a ser essa antena? É o que os cabalistas chamam de alma. Nós precisamos adquirir um novo órgão sensorial. Nós temos que adquirir um novo sentido, né, que muitas pessoas dão um nome de 6º sentido, ou alma, né? E de onde é que vem esse 6º sentido? De onde é que surge esse 6º sentido? Esse 6º sentido vem justamente do que eu venho falando esse tempo todo do seu desenvolvimento, que é o ponto no coração. Todos nós temos o ponto no coração, todos nós que vivemos nesse mundo, nós temos o ponto no coração. Mas a grande maioria das pessoas tem esse ponto no coração adormecido, né? Elas têm esse ponto no coração encoberto por todas essas capas do desejo de receber, que é o nosso ego. E não tem esse ponto do coração despertado, né? Então, porém, muitas pessoas, né, as pessoas que buscam pela espiritualidade, pessoas que buscam pelo sentido da vida, elas muitas vezes se encontram com muitas dúvidas, né, no estado de muitas dúvidas, elas se encontram num estado de um constante vazio e não conseguem mais ter a satisfação na sua vida. E por que isso acontece? Por que isso é assim? É justamente, né, porque esse ponto no coração, ele está, é como se esse ponto no coração ele estivesse rompendo, né, rompendo esse ego. Ele está gritando, né? Ele está querendo alcançar essa equivalência de forma, ele está querendo alcançar alcançar, né, e receber essa equivalência de forma. Ele quer perceber a verdadeira realidade. Ele quer, né, perceber essa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, né? Então, a sabedoria da Kabbalah vai nos ensinar de como nós, a partir do despertar e do uso desse ponto no coração, né, como nós podemos desenvolver um novo desejo. Não um desejo que vai ficar alimentando o nosso ego, né, como esses desejos para receber para nós próprios, que nós já estamos nos saturando dele, né? Mas um desejo genuíno, né, genuinamente novo, né, que é o desejo de doar. Que esse desejo de doar vai ter uma mesma equivalência de forma, uma mesma equivalência, né, uma mesma semelhança de forma
com essa qualidade que nós chamamos Criador. Então vamos ver. Na Kabbalah, nós damos ao desejo o nome de Kli, de vaso, né? Então nós somos essencialmente um vaso de receber, um Kli de recepção. Agora, a qualidade de doação, de amor e de entrega do Criador, na Kabbalah nós nomeamos de luz. Então, sendo assim, né, todo o universo, tudo que existe, em essência, é formado de luz e vaso, ou luz e desejo de receber, doação e recepção. E o que nós temos que aprender, né, e o que a Kabbalah se destina, é aprender a criar e desenvolver um novo vaso, esse vaso de doação, né? Para que a luz que vai penetrar nesse desejo, ou seja, o prazer espiritual, ele não anula, para que ele não anule esse desejo, e esse desejo seja infinito e eterno, né? E esse vaso, para que ele possa receber todo o prazer espiritual em toda a sua totalidade, né? Em toda a sua plenitude, que é a razão e o propósito de toda a criação e o propósito de tudo ter sido criado, né? E o nosso propósito. Bem, amigos, é disso que a Kabbalah fala, é disso que a Kabbalah trata, né? Do propósito da criação. E é isso que ela vai nos ensinar. Vamos ver o que temos mais de pergunta. Temos aqui uma pergunta de Kabbalah.info. O que é um cabalista, né? É justamente o cabalista é a pessoa que, na sequência de todo esse desenvolvimento desse desejo, né, chega a um determinado ponto desse coração, de todo esse clamor desse ponto no coração, e anseia pela espiritualidade. O cabalista é aquela pessoa que alcança essa qualidade de doação, né? Agora, essa qualidade de doação, nós temos as pessoas para chegar nesse ponto de estar aqui, né, com esse anseio, com esse clamor pela espiritualidade, nós temos que ser claros, né, nós temos que ser explícitos, verdadeiros conosco mesmo, né? O que quer dizer essa qualidade de doação, né? O que quer dizer isso, né? É uma coisa bem complexa, né? Não é esse negócio de fazer caridades, né? De doações, doar metade da sua fortuna, né? Isso é uma coisa que, se a gente examinar bem mesmo, bem a fundo, nós vamos ver que está tudo incluído dentro desses desejos que fazem parte do desejo dos níveis, vamos supor, humano, dos desejos de conhecimento, do desejo de honra, né? Agora, um cabalista é uma pessoa que tem um alcance, que ela ultrapassou, né, ela rompeu essa prisão dessa caixa preta que é o nosso ego, né, e alcançou a espiritualidade, e alcançou um desejo, e alcançou a revelação, né, ela pelo seu estudo, pela sua busca, pela sua sincera dedicação a todo esse estudo, ela alcançou essa qualidade do Criador, né? Uma semelhança de forma verdadeira, né, do Criador. Vamos ver mais aqui. Temos mais perguntas.
Procurando aqui, amigos. Tem muitas manifestações, tá? Vamos ver aqui. Daniel Carneiro. Daniel pergunta: como desperta em mim esse desejo pelo Criador? Daniel, é justamente todo esse tema, né, da nossa palestra agora, desse desenvolvimento do desejo, né? Ele vem, a gente vem no desenvolvimento da nossa percepção da realidade, do nosso sentido, do nosso sentimento dessa percepção da realidade, né, e nos satisfazendo e nos preenchendo a nossa vida com tudo que nos é apresentado e vivemos com o que nos é apresentado. E chega um determinado momento que todas essas coisas, né, elas começam a não ter muito mais sentido para a gente, né? É o que eu falei há pouco, né? Fica um vazio, né? Você conquista isto, passa um pouquinho, você não tem mais vontade, não tem mais satisfação com aquilo, e que é outra coisa, e isso fica um moto contínuo, né? Uma coisa que nunca tem fim, né? E isto é o que vai provocando esse vazio, né? É o que vai provocando esse, né? Como posso dizer, vai provocando esse anseio, né? Essa necessidade por um preenchimento novo, por um sentido para tudo isso que a gente tem na vida, né? E aí esse vazio, essa insatisfação, ela vai nos conduzindo aos poucos, né? A gente vai deixando de frequentar determinados lugares, porque ali nós já estamos cansados do que nos tem para oferecer, nós paramos de ver isso, de ver aquilo e tal, e começamos a ter um anseio, uma busca dentro da gente, até a gente ser apresentado, até a gente ser apresentado mesmo, né, a essa sabedoria. E a ter pessoas como nós que têm esse mesmo anseio, e então, por questões de conceitos práticos, a gente entende que é um despertar pelo esse desejo de revelar o Criador, né? Vamos ver. Muita coisa, amigos. Eu acho que praticamente está tudo. A Eclair Albino, ela pergunta se a Kabbalah é uma religião, né? Se tem que ter uma ascendência judaica para estudar. Eclair, a Kabbalah não tem absolutamente nada a ver com religião. A Kabbalah, como eu falei há pouco, é uma ciência, um método, né? E como eu também falei há pouco, na realidade, quando você se aprofundar, né, se tiver vontade de se aprofundar nesse estudo, você vai perceber que, na realidade, a grande maioria das religiões, ela tem o seu início, né, o seu despertar em consequência da Kabbalah, né? Igual eu falei, por exemplo, do livro do Zohar, que explica o Velho Testamento, né? Eu falei de Abraão, que escreveu o livro Sefer Yetzirah. Na realidade, o judaísmo é uma consequência da Kabbalah. E, consequentemente, tudo aquilo que se originou do judaísmo se origina na Kabbalah,
né? A Cabalá, na realidade, o início mesmo, o início do primeiro cabalista que existiu mesmo, a contagem é 5.778 anos, né? Então, quer dizer, nesse tempo as religiões não existiam ainda, né? O primeiro cabalista, o primeiro homem, né, ele apareceu, ele revelou o Criador bem antes dessa descoberta dessas religiões, né? E a pessoa não tem de forma alguma necessidade de ser judeu. Como eu já disse, né, nós temos pessoas que estudam conosco de todas as religiões, né, judeus, muçulmanos, né. Agora, deixa eu explicar uma coisa assim, que é o seguinte: por que é assim, né? Por que não está relacionado com a religião? É porque justamente, né, se a gente analisar bem, entender bem, é justamente essa essência da Cabalá. Ela vem falando, por ser uma ciência, do desenvolvimento da nossa essência, o que nós somos, né? E como nós vamos alcançar um determinado objetivo e um determinado propósito. Se a gente perceber agora, como a gente vê as religiões no mundo agora? Se a Cabalá tivesse uma inserção dentro de alguma religião, como é que a Cabalá poderia ser uma ciência que atingisse toda a humanidade? Né? Como é que nós poderíamos divulgar esse conhecimento, divulgar essa sabedoria, né, que já tem esses milhares de anos, antecessores às religiões, dentro de uma religião? Né? Então, a Cabalá, na realidade, é uma ciência, é um conhecimento que foi aberto e muito, né, bem aberto, bem disseminado, bem revelado no final do século passado. Agora a gente pode ver, né? A gente pode ver também que a gente fala de Cabalá autêntica, né? Por que a gente fala de Cabalá autêntica? Porque ela vem dessa linhagem, uma linhagem de cabalistas comprovados, autênticos, né? Que vem de uma sequência passada de geração por geração, né? A Cabalá, ela trata justamente desse propósito da criação. A Cabalá não tem nada a ver com muitas coisas que a gente vê aí, né? Eu não quero entrar muito, não quero criticar nada, mas dentro da Cabalá, dentro da ideia que as pessoas têm da Cabalá, né, tem muito misticismo, muita coisa que, na realidade, por ela ter sido oculta por esses milhares de anos, provocou esse tipo de pensamento nas pessoas do que ela seja, mas isso também é de uma maneira provocada, né? Isso é uma maneira de despertar a curiosidade das pessoas para ela, né? Porque o seu alcance, a sua importância é muito grande. Bem, amigos, eu acho que nosso tempo já encerrou. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que aceitaram esse nosso convite de estar aqui. É a primeira vez, né, segunda, na realidade, que nós utilizamos essa plataforma para divulgação de nosso curso. Então, qualquer problema, qualquer coisa que não estiver assim, de acordo com o que vocês entendem por uma qualidade suficiente, nós procuraremos corrigir, né? Nós agradecemos a todos vocês e lembramos, né, que daqui a 2 semanas, daqui a duas quintas-feiras, né, exatamente no dia 28, nós teremos mais uma palestra, né, para divulgar esse nosso curso. Aí foi colocado aí no chat onde é que vocês podem fazer a inscrição, né, para estudar, para entrar em contato com o nosso centro de educação para receber todos esses conceitos sobre a Cabalá, né? Então, eu espero que essa noite lhes proporcionou algo que realmente vocês esperavam. Amigos, muito obrigado, muito boa noite.
e até uma próxima oportunidade.